Graça e paz, queridos. Vamos estudar hoje, queridos, a Bíblia, então. Hoje não dá para estudar 2 capítulos por causa da importância para nós que é o assunto que vai ser tratado no capítulo 18. Obrigado, Marcão. Nós vamos ver 2 assuntos nesse capítulo 18, que é Israel armando o tabernáculo, em Siló, e depois, já em Siló, na tenda que foi armada, no tabernáculo armado, a gente vai ver a primeira divisão da terra por sortes, Josué vai lançar a sorte aqui em Siló para começar a dividir a terra de Israel, ou seja, dividir o resto da terra que ainda não havia sido dividido para o povo. Diz assim: toda a comunidade dos filhos de Israel, depois que conquistou a terra, ajuntou-se em Siló e ali armou a tenda da congregação. Dos filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes em passardes para possuir a terra que o Senhor, o Deus de nossos pais, vos deram? De cada tribo escolhei 3 homens para que eu os envie e eles saiam a percorrer a terra e demarquem segundo as suas heranças e voltem a mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território para o sul e a tribo de José para o norte. E vós demarcareis a terra em 7 partes e trareis a mim a sua descrição para que eu aqui vos lance a sorte perante o Senhor, o nosso Deus. Os levitas, porém, não têm parte no meio de vós, porque o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés, da sua herança, do lado leste, já tomaram posse, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Então, aqueles homens se levantaram e se foram. Josué deu ordem aos que iam demarcar a terra, dizendo: ide, percorrei a terra e demarcai-a. Então voltai a mim, e aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Assim foram aqueles homens, percorreram a terra e demarcaram em 7 partes, segundo as suas cidades, num livro, e voltaram a Josué ao acampamento em Siló. Então Josué deslançou a sorte em Siló perante o Senhor, e ali repartiu a terra entre os filhos de Israel, conforme as suas divisões. Saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e coube-lhe o território entre os filhos de Judá e os filhos de José. A sua fronteira foi para o norte, desde o Jordão, sobe este território ao lado de Jericó para o norte e sobe pela montanha para o ocidente, indo terminar no deserto de Bet-Aven. Dali passa este território à luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, desce a Atarote Adar ao pé do monte, que está no sul de Bet-Horon, de baixo. Vai este termo virando pelo lado do ocidente para o sul do monte, que está em frente a Bet-Horon, para o sul, e termina em Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, cidade dos filhos de Judá. Este é o seu lado ocidental. O lado sul começa na extremidade de Kiriat Jearim e dali se estende até Efron, até a fonte das águas de Neftoa. Desce a fronteira até a extremidade do monte, que está em frente do vale do filho de Inom, que está no vale dos Refaíns, para o norte, desce pelo vale de Inom, ao lado dos Jebuseus, para o sul. Então desce à fonte de Enrogel e vai para o norte, chegando em Semes, dali sai a Gelilote, que está em frente da subida de Adumim, desce a pedra de Boã, filho de Ruben, passa pela vertente norte, em frente da Arabá, e desce a Arabá. Dali segue para o norte, ladeando Bet-Ogla, e vai terminar na baía do Mar Salgado, na foz do Jordão ao sul. Essa é a fronteira sul. O Jordão delimitava o limite oriental. Essa é a herança dos filhos de Benjamim, dos seus limites em redor, segundo as suas famílias. As cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, são Jericó, Bet-Ogla, Emeque-Quezis, Bet-Arabá, Zamaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar, Amonai, Ofni e Geba.
12 cidades com suas aldeias: Gibeon, Ramá, Beerote, Mispa, Quefira, Moza, Requém, Irpiel, Tarala, Zela, Elefe, Jebus, esta é Jerusalém, Gibeá e Quiriate, 14 cidades com suas aldeias. É essa a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Amém? Deus, muito obrigado. Te agradecemos pelo dia maravilhoso e pelas atividades nossas nesse dia. E agora nos colocamos nas tuas mãos para estudar a tua palavra e pegar lições importantes dela para nossas vidas. Espírito Santo de Deus, tu que inspiraste homens para escrever a tua palavra, és o único que pode também colocar em cada coração todas as lições que o Senhor quer que nós hoje aprendamos. Desde já, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. Dois assuntos, mas de muita importância e significado para nós, né? Eu não sei se os irmãos notaram que logo de início nós encontramos aqui um chamado de atenção para o povo de Israel, né? Olha bem, Siló, irmãos, que é o lugar onde Israel aqui está montando a tenda da congregação, se torna, na verdade, um marco para a nação de Israel durante séculos, porque esse lugar Siló vai se tornar o centro religioso de Israel. Até então, Deus era consultado em Gilgal, era lá de Gilgal que Josué tomava as suas decisões. Aí os irmãos vão notar aqui que logo de cara vai começar dizendo assim: toda a comunidade dos filhos de Israel, depois que conquistou a terra, ajuntou-se em Siló e ali armou a tenda da congregação. Primeiro detalhe, está dizendo que Israel conquistou a terra. O que você entende quando a palavra diz que Israel conquistou a terra? É esse detalhezinho que a gente vai encontrar aqui. Falou que depois que Israel conquistou a terra, eles ajuntaram em Siló. Mas logo depois, o líder de Deus, né, para o povo, Josué, vai dizer assim: até quando, verso 3, até quando sereis negligentes em passardes para possuir a terra que o Senhor vosso Deus vos deu? Eles venceram as batalhas até aqui, mas eles não tomaram posse, tanto que Josué aqui vai mandar eles irem e dividir a terra em sete partes, para depois ele voltar lá em Siló, ou melhor, ele ia a Siló, onde ele estava, né, dirigindo o povo, para que ali pudesse fazer a divisão da terra. Agora, um detalhe, não dá para a gente pensar que o povo aqui estava meio que parado. Deus falou, vai tomar posse, Deus deu vitória nas lutas, mas ele aperta o povo para ir e dividir a terra, e ali, enfim, eles tomarem posse. É como se eles, irmãos, tivessem feito tudo o que precisava, mas faltasse tomar posse. Por isso que isso aí a gente pode trazer para a nossa vida espiritual, irmãos. Quantas coisas Deus já nos deu e a gente tem que tomar posse. Tem que tomar posse daquilo. Deus não nos deu a vida eterna, temos que tomar posse da vida eterna. Deus não nos libertou da escravidão do pecado, devemos tomar posse e viver tudo aquilo que o Senhor nos deu. Então a gente vai notar isso aqui, tá, irmãos? Então, se você abrir a palavra da sua Bíblia em 1 Samuel 1,9, até lá na frente, Jeremias e outros profetas vão fazer menção a Siló. Eu gostaria que você aproveitasse, né, essa oportunidade e abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9, que você vai ver essa referência a Siló. 1 Samuel 1,9, diz assim: então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E aí diz a palavra: ora, Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira perto de um pilar do templo do Senhor. Está vendo? Aqui, anos depois, na época em que Samuel ia julgar o povo de Israel, né? É Samuel que vai substituir o sacerdote Eli. Anos depois, que a Bíblia não data quantos anos depois, Siló ainda continua sendo o centro religioso, o lugar do tabernáculo de Deus, onde o povo ia consultar a Deus. Aqui está dizendo que Ana estava ali com seu esposo, né, na verdade, seu marido Eucana, que deveria servir a Deus naquele lugar. Foi quando, como fazendo o serviço do tabernáculo. Foi quando então Ana ora pedindo um filho, que era Samuel, e Deus vai ouvi-la. O que eu quero mostrar para os irmãos é que Siló está aqui, tá? E na verdade,
Siló só vai deixar de ser o centro religioso de Israel, o lugar onde estava o tabernáculo, o lugar da presença de Deus, é quando Israel volta para o cativeiro, é escravizada, é conquistada pelos filisteus. Lá na frente nós vamos ver isso, quando Israel continua no seu pecado, Deus desagrada e deixa Israel cair na derrota. Aí Siló deixa de ser o centro religioso, o povo perde a referência. Por isso que também outra lição que a gente pega é que a gente precisa de uma referência local. Tá, irmãos? Todos nós precisamos de uma referência local. O que é a nossa referência local de culto? Vamos ver se os irmãos estão ligados. Aqui nós estamos vendo que a gente precisa de uma referência local. Era Gilgal e agora de Gilgal vai passar a ser Siló. Quando nós aprendemos que a gente precisa ter uma referência local de culto, o que eu quero dizer? Vamos ver, quem entende? Um templo, uma igreja, um local. É muito bom cultuar a Deus na minha casa. É muito bom você cultuar a Deus na sua casa. Mas o ser humano tem necessidade de uma referência local de culto. Eu duvido que qualquer um de vocês tem coragem de vir na igreja do jeito que você fica em casa. Você tem coragem? Tem? Referência local, querido. Não adianta tentar mudar. Esse mundo de hoje está tentando mudar. Essa geração de hoje, de crente, da qual eu também faço parte, mas eles estão fazendo de tudo para tirar isso de nós e dizer que não tem nada a ver. Tem. Eu adoro meu Deus debaixo do chuveiro. Você também pode adorar. E Deus vai ouvir sua adoração debaixo do chuveiro ou não? Vai. Olha bem, mas eu não posso adorar a Deus aqui do jeito que eu adoro debaixo do chuveiro. E Deus não vai se agradar se eu fizer isso. Referência local de culto. Isso ao longo da Bíblia você vai encontrar isso o tempo todo. Deus manda criar lugares no deserto, em todo lugar, lugar de referência de culto. É muito importante a gente, irmãos, ter isso na nossa vida. Eu tenho uma referência de culto, é da igreja tal, sou da igreja tal. Tá? Então é muito bom a gente ter isso. Por falar em igreja tal, eu não sei se os irmãos ouviram lá, hoje eu fui entrevistar lá na rádio para falar dessa igreja. E o mais incrível é que ele falou coisas dessa igreja que ele ouviu de boca dos outros. A igreja da gente é conhecida, é falar. Ainda bem que ele só falou as coisas boas. As ruins não falou, não. Para a gente vigiar. Referência local de culto. Ele contou a história que ele sabe de trabalhos que a igreja já fez e faz e contou coisas. Aí ele falou, irmãos desta igreja, com quem ele tem contato, diz as coisas que a igreja já fez e faz. Aquilo ali, queridos, é a importância de uma referência local de culto. Igreja, a igreja batista, a quinta igreja batista, no lugar tal, aquele lugar tem um lugar de culto. Então a gente precisa dessa referência. Siló, irmãos, então se torna a referência local. Te levei lá em 1 Samuel para você ver que anos depois Siló continua sendo e vai continuar enquanto Israel permanecer ali firme no Senhor, até que Israel então depois é escravizado. Agora, eu queria que você pensasse nisso que eu coloquei ali. Após 430 anos de escravidão no Egito, porque Êxodo 12, 40 fala que o tempo que o povo permaneceu escravo no Egito foram 430 anos, e depois você soma esses 430, mais 40 anos de jornada pelo deserto. Êxodo 16, 35 vai falar que foram 40 anos de peregrinação, até que eles entraram na terra e ali cessou o maná. Então vamos lá, 480 anos na vida de uma nação Israel, não se tinha referência de um lugar de culto. Na verdade, no Egito, você gosta de ler a Bíblia, lê lá e descobre se tem referência de culto a Deus no Egito. Você vai ler lá os 430 anos. Se tinha, não tem esse registro tão claro que o povo frequentemente cultuava a Deus no Egito. 430 anos. Agora eu quero fazer assim, para você pensar, um povo chamado por Deus, um povo que tinha a promessa de conquistar uma terra, ficar 430 anos escravo numa terra estranha, na qual eles não tinham uma referência de culto. Claro que eles permaneceram fiéis a Deus, tanto que Deus ouviu o clamor do povo de Israel e enviou Moisés e depois Josué para continuar a caminhada. Mas eu queria que você pensasse questão de tempo, porque um dia eu disse aqui que Deus opera no tempo. Deus opera no tempo. Deus sempre opera no tempo, mas é no tempo dele. E pode ser que o cumprimento de Deus, de promessa na nossa vida, demore até 480 anos, 470 anos. Pode ser.
Isso para a gente não ser crente depressivo, ser crente que tenta acabar com a própria vida, porque Deus me abandonou, Deus não ouviu. Pode ser que Ele não te ouça enquanto você viver, somado 430 anos, depois Ele vai ouvir. Ele vai ouvir não, depois Ele vai cumprir a promessa dEle. Por que os crentes hoje desanimam de Deus tão fácil? Porque eles não conhecem Deus. Deus age no tempo dEle. Guarda isso, Deus age no lapso de tempo. Deus só age no tempo, mas é no tempo dEle. Você pode orar, você pode pagar todas as suas promessas, você pode fazer votos e mais votos. Ele vai fazer no tempo dEle. E eu preciso que esta igreja e todas as pessoas que nos ouvem, onde estiverem, elas aprendam a ceder, a se curvar diante de Deus. Ele é Senhor, Ele é soberano. Ele faz no tempo dEle, e eu estou sujeito a isso, e você também está. Amém, queridos? Então, se eu não vir com meus olhos a promessa cumprida, Deus não é infiel, não. Deus é fiel, é que o tempo é dEle, Ele quis assim. Nem tudo nós vamos ver. Hoje a gente coloca, irmãos, Deus a nosso serviço, e não a gente no serviço de Deus. A gente coloca Deus para andar no nosso mandado, e não nós andarmos no mandado de Deus. Então não tem que desanimar de Deus, não. Pode ser que nós vamos caminhar anos e anos e não vamos ver a promessa cumprida, mas Deus permanece fiel. Amém, queridos? Nós não mandamos dele, não, é Ele que manda em nós. Amém, queridos? Amém? Quero que você saia daqui fortalecido, em paz. E se a tua oração não está sendo, parece que a tua oração, Deus não está ouvindo e está atendendo, é tempo. É o tempo dele, se Ele quiser Ele vai fazer, se quiser Ele não vai fazer. O meu desejo é que Deus nos faça ver as bênçãos de Deus cumpridas, mas é no tempo de Deus. Quando a gente conversava lá hoje, com os pastores lá antes da entrevista, a gente tocou em vários assuntos, entre eles a morosidade das leis do Brasil para tudo. Porque eu falei para eles, que a igreja, em 1989, tem uma reunião, uma ata, em 89, está registrada, a Alzito escreveu, que o pastor Estécio falou o seguinte, com relação a essa igreja, que a igreja precisa, vocês vão lembrar, a igreja precisa comprar esses lotes ao redor, para que a igreja possa oferecer educação de qualidade, atendimento médico, dentário, então precisa construir escola, e a igreja precisava comprar esses lotes. Isso quer dizer, sabe o quê? Que a igreja não tinha os lotes. E hoje tem 3, mais um lá 4. Está na ata. Você escreveu, Zita, está lá. Então, planos, projetos para se fazer. Mas sim, se Deus quiser que demore 100 anos, de 89 para 2019, são quantos anos? 89, 99, 2009, 2019. 30 anos. Está escrito na ata lá, e aqui da escola. Compramos os lotes. Pastor Estécio comprou os lotes. Aí ele passa, o pastor Edgar, sabia da escola, fizemos um projeto para a escola, aprovado pelo MEC, no padrão do MEC, está ali o projeto guardado. Mas e a escola? Está vendo? O que a gente precisa para cumprir, para que o plano de Deus para a igreja aqui no bairro aconteça? Eu estou andando dentro do plano. Ele comprou os 3 lotes, era para fazer uma escola. Já fizemos o projeto da escola. 3 andares, 27 salas, no padrão do MEC, direitinho. Até elevador tem que ter, porque o MEC diz que tem. A escola do estadual não tem não, mas tem que ter elevador. Está lá o projeto com elevador. Então por que a gente não tem ela ainda, a escola? Mas nós estamos caminhando num alvo. De vez em quando chega um irmão, pastor, vamos fazer isso aqui, aquilo ali. Eu falo, não pode, porque tem um projeto. 430 anos, Deus tinha um projeto. Colocar Israel dentro de Canaã. Demorou 430 anos, a gente só tem que andar dentro do projeto de Deus, amém, queridos? Então, estou te passando ao mesmo tempo projeto para a escola. Se você achar que está na hora, ou nós achamos que está, vamos orar. Quem sabe a gente constrói a escola? Eu lembro direitinho, a ata está escrita lá, para oferecer educação de qualidade. Ali naquele, já imaginou? Tanto de gente desse bairro que já poderia ter estudado ali na escola, se a escola estivesse pronta. Você precisa saber disso. E ao mesmo tempo aprender essa questão do tempo. Israel viveu 470 anos, irmão, sem uma referência de culto. Agora, Israel arma a tenda da congregação, inaugurando um novo tempo na adoração de Deus. Agora, Israel já não ia mais buscar Deus em qualquer lugar. Tinha Siló, o lugar da tenda da congregação, o lugar da presença de Deus, onde eles iam buscar de Deus a referência e as respostas que eles tanto precisavam. Como nós vamos ver agora em seguida, eles já buscando de Deus a direção para dividir as 7 partes da terra que eles haviam dividido. Pode passar.
O povo, então, como eu disse, já havia conquistado a terra. Só que, mesmo tendo conquistado a terra, eles estavam sendo negligentes, não tomando posse da herança. E aí é que eu quero dizer para os irmãos, não se sabe se demorou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 15, 10, 20, depois de conquistar a terra, eles tomarem posse. Ou seja, dividir a terra e falar, fulano, esse é seu lugar. Então não se sabe o tempo, mas a verdade é que demorou. E aí Josué então ordena para eles saírem e demarcarem a terra em 7 partes, para que as tribos, então, que ainda faltavam receber a terra, pudessem receber sua parte. E a Bíblia diz para nós que era exatamente isso. 7 tribos não tinham recebido. Versículo 2 vai dizer, dos filhos de Israel, ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a herança. Então eles obedecem, vão em frente, e ali eles vão... dividem a terra e traz, escrito num livro, a divisão da terra para que então Josué pudesse apresentar para Deus, tá? Pode passar. Na distribuição das terras, irmãos, a sorte cai para Benjamim ficar entre os filhos de José e Judá. Olha que importante, irmãos, olha, eles oram ali, de alguma maneira, não se sabe exatamente como foi o sorteio, já diz para os irmãos, não se sabe se esse sorteio foi no palito, não se sabe se foi jogando pedras, mas não se sabe se foi através do Urim e Tumim, ainda que não resta dúvida que todas as buscas de Deus nessa questão de sorte era através do Urim e Tumim, mas aí que está, ninguém tem relato bíblico de como era o Urim e o Tumim. Eram pedras, não se sabe como era feito, mas a verdade é que lançada a sorte, o que importa para nós é o seguinte, irmão. Quando foi lançada a sorte, Benjamim vai ficar entre os filhos de José e de Judá. Presta atenção, se você abrir sua Bíblia no versículo 11, vai encontrar, saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e coube-lhes o território entre os filhos de Judá e os filhos de José. Só que me chamou a atenção, irmãos, o porquê que aí a sorte vai cair para eles entre essas tribos, entre os filhos de Judá, aliás, entre Judá e os filhos de José. Agora, o que eu fui encontrar? Que isso foi providência de Deus, irmãos. A terra deles ficar entre, a terra de Benjamim ficar Judá na parte sul, e os filhos de Benjamim, os filhos de José na parte de cima. Primeiro que eu achei incrível, é que Benjamim era irmão de José, mas filho da mesma mãe. Se você abrir lá, eu pus uns textos ali, pus Gênesis e tal. Se você for ler lá, você vai ver que eles eram filhos da mesma mãe. Na verdade, aquele texto não vai falar que eles são filhos da mesma mãe, na verdade, né? Vai falar essas outras questões que eu coloquei, que Judá ofereceu o lugar. É incrível, incrível, incrível. Você vai ver que José e Benjamim foram os filhos de José, de Jacó, e os 2 últimos filhos da mesma mãe. Ela teve José, e logo depois que ela vai ter Benjamim, acontece um fato com ela. Quem lembra o que acontece com ela quando ela ganha Benjamim? Ela morre. E foi uma morte sem... Eu não sei como você lê a Bíblia. Eu vou ser sincero, eu não sei como você lê a Bíblia. Mas eu leio a Bíblia exatamente como eu li meu primeiro livro na escola, lá no 5ª, 8ª série. Eu li aqueles livros, eu entrava dentro do livro. Eu ouvia aquela história, eu até me empolgava. Eu sou assim que eu leio o livro. Então, quando eu estava lendo a Bíblia, chegou ali e falou, moço, Deus, mas não morrer agora, não podia ter vindo mais para frente. Então, querida, acontece um fato trágico. Ela está grávida de Benjamim, ela vai dar à luz, e aquela dificuldade para dar à luz, quando Benjamim nasce, né, ela morre. Né? Então, aí é dado o nome, é uma questão entre esse nome e aquele, ficou Benjamim. Então, queridos, essa é a grande questão. Eles eram filhos da mesma mãe. Eles tinham muitos outros irmãos, né? Os irmãos sabem, né? Tinha outros irmãos, mas na verdade eles são filhos da mesma mãe. E o que mais me chama a atenção é, Deus agora, ao ser lançada a sorte, Deus coloca eles juntos. E outro fato importante para mim, por que ficou entre Judá e Benjamim e Efraim? Porque os filhos de José, todos os irmãos sabem, não é? Benjamim e Efraim. Então a terra de Benjamim vai ficar... aliás, falei errado, deixa eu corrigir para você. Os filhos de José é Benjamim e Manassés, tá? Eu estou confundindo, que eu estou lendo ali, querendo te mostrar, e eu estou sem o
o meu negócio hoje de apertar ali. Então veja bem, Benjamim, que é irmão de José, vai ficar entre os filhos de José, que é Efraim, Manassés, tendo Judá, até as terras de Judá embaixo. Ele vai ficar no meio mesmo, irmãos, vai ficar no meio. Depois eu vou mostrar o mapa para você. E Judá, irmãos, na verdade, é aquele que se ofereceu como refém no lugar de Benjamim, quando José, disfarçado lá, né, de egípcio, governando o Egito, ele vai e pega o menino Benjamim como, eu esqueci a palavra agora, como garantia de que eles iam voltar. E aí, esse menino fica desesperado e se oferece como refém. Judá fica no seu lugar. Lembrando que, na verdade, Judá estava entre os seus irmãos quando eles armaram cilada para matar José. Eu digo que nesse ponto, né, eu digo não, todos nós que lemos a Bíblia estudando sabemos que nesse ponto em que Judá se oferece para ser refém pelo irmão, Judá já se havia convertido a Deus. Por quê? Porque antes ele tentou matar o irmão dele e não importou. Ele juntou com os irmãos, vão matar. Aí depois ele até dá aquela opinião para não matar o menino, mas vender ele como escravo. Mas na verdade ele ajudou a mentir ainda e chegar lá e falar, o menino morreu. Então ali era um malandrão, com todo respeito, mas depois quando ele se oferece para ficar no lugar do irmão, já é um homem diferente. Ao invés de deixar que o irmão fique preso e morra, Benjamim, ele já pega e se oferece. Ele se oferece, não, que fique eu, mas não o menino. Porque se o menino ficar, meu pai vai morrer. Então acontece ali um trabalho grande de conversão, de mudança de vida e de comportamento. Então eu diria que da parte de Deus, isso é providencial. Benjamim ganhar essas terras, né, ser sorteado para ele entre Efraim e Manassés ao norte e ao sul Judá. Isso vai fazer com que Benjamim fique muito bem protegido. Porque cá embaixo nós vamos ver que tem Judá, uma terra muito grande. O mapa mostra uma terra grande, que embaixo a terra que pertence a Judá. Aí fica Benjamim ali, e logo em cima Efraim, e mais lá em cima Manassés, outra terra grande, talvez tão grande quanto as terras de Judá. E ele lá, Benjamim, e a gente sente a proteção de Deus, o mesmo Deus que protegeu Benjamim, para que Benjamim não ficasse no egípcio como preso, porque na verdade até então ele era um presidiário. A gente sabe que não, porque a gente leu a Bíblia. Mas eles lá no momento não sabiam. Assim como Deus protegeu, Deus agora lança sobre ele outra proteção. Eu não sei o que os irmãos imaginam, mas é muito bom você saber que está morando num lugar seguro. Tá? Quem mora em roça então, já morou em roça, sabe disso muito bem. É muito bom. Quantos aqui já moraram na roça? Para eu saber. Pouca gente morou, né? Quem morou em roça sabe muito bem que é muito bom você saber que tem uma vizinhança que na hora que você precisar de algo, ele está ali e te protege. Né? Então, esse fato eu vejo muito importante. Pode passar, tá? E mais importante ainda eu vejo é quando Deus, lá em Deuteronômio 33:12, Deus usa a boca do pai dos meninos, né? A boca de Jacó, para abençoar seus filhos. Eu não coloquei as outras bênçãos ali, porque para mim importava ver com os irmãos o motivo pelo qual Deus agora faz, na hora do sorteio, dá para Benjamim aquelas terras. Olha o que diz na hora de abençoar Benjamim. E de Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Olha que coisa lá em Deuteronômio. Todo o dia o protegerá, ou seja, todo dia Deus vai proteger Benjamim. E Benjamim descansará nos braços do Senhor. Como é que pode existir um livro tão perfeito como esse? E tem gente que duvida que a Bíblia é inspirada por Deus. Qual escritor, irmãos, ia lembrar de cá na frente, colocar um texto desse? Na hora de sortear as terras, põe Benjamim, protegidinho lá, entre os filhos de José, né, Efraim, Manassés, e entre Judá, porque tem uma promessa cá atrás, nós escrevemos no capítulo 33:12, que Benjamim é amado do Senhor e habitar seguro, que o Senhor todo dia ia protegê-lo, e que ele ia descansar nos braços do Senhor. Quem vai lembrar? Qual escritor é tão bom assim? Deus, querido, tá? Então Deus cumpre, na verdade, aqui, na hora que foi lançada a sorte, através de Josué, Deus cumpre essa profecia ao fazer cair a sorte, para que as terras de Benjamim fossem exatamente onde está situada
também a cidade de Jerusalém. Jerusalém, os irmãos sabem, é palco de grandes eventos no futuro, lá no Novo Testamento. Jerusalém é o lugar onde o Senhor desejou, a cidade que o Senhor desejou proteger, né, como a galinha protege os seus pintinhos, o Senhor queria colocar Jerusalém ali debaixo da sua proteção. Então nós vamos ver, continuando Deus tratando do seu povo e cuidando. Aí agora passa o mapa para a gente só ver a conclusão disso aí, para os irmãos notarem. Pode apertar mais uma vez, que aí vai aparecer uma seta mostrando ali onde está Benjamim, irmãos. Olha para você ver. Olha o tamanhozinho de Benjamim dentro daqueles textos que eu quero que você olhe. Aqueles textos lá que diziam, né, de Deuteronômio, ao dizer da proteção, e as divisões entre os filhos de José. Lembra, os filhos de José estão ali, ó. Logo depois de Benjamim, está ali Efraim, na seta, e mais em cima aquela terra meio esverdeada, grande ali, é a de Manassés. Essa terra só dos dois filhos de José. E agora embaixo está Judá. Os irmãos estão vendo essa cor meio, que cor que é aquela ali? Rosa? Isso, essa cor rosa ali é Judá. Olha Benjamim, como o Benjamim está protegido. Hein? Não entendi? Ficou bem no meio, irmãos. Esse mapa aí, claro, os irmãos vão encontrar isso em Bíblia mais antiga. A minha Bíblia hoje não tem mapa, mas tem umas Bíblias antigas que tem mapa. E esses mapas hoje estão disponíveis dentro do Google. E se você pegar também hoje o Google original, imagem de satélite que eles têm, e você chegar ali, você vai ver que essas terras estão ali, tá, irmãos? Estão ali, alguns nomes variam, mas está ali. Quando eu estava começando os estudos, eu pegava mais do Google e colocava mais imagem atual. Até falei para os irmãos, ó, se você tiver dinheiro, junta dinheiro, vai lá que você visita esse lugar. E é verdade. Eu estou doido querendo Israel, irmãos, porque tem dois pastores nossos, tem um que faz equipe para ir, o pastor Hélio Correia faz equipe e vai, agora mesmo ele vai outra vez, leva a gente nos lugares e tal, e tem um outro pastor de Ipatinga que trabalha por uma agência grande, muito boa, vende passagem mais barato, que também leva, mas só que na verdade eu quis ir, eu não quero ir sozinho, quero levar na Silva. Imagina quantos R$ 1.000 fica para a gente ir, ficar lá acho que 7 dias, não sei, imagina quantos mil, 34 mil, quase 35 mil, aí peguei, arrebentei, falei, ô Jesus, é um sonho que eu não vou falar que não vai realizar, porque Deus é capaz de tudo. Deus já me surpreendeu várias vezes em muitas coisas. Às vezes eu pensei desse tamanho e Deus vem gigante. Mas na hora eu falei, Jesus, é um carro novo, é tanta coisa, uma casa, né, uma boa entrada. Mas eu falei, Senhor, como eu gostaria. Então eu digo para os irmãos aí, viu, mas o dobro, né, do que a irmã pensou, né? Não, para os dois, para mim e para ela, né? R$ 34 mil, tá, irmão? Estou falando de reais, não é dólar não, tá? Só a passagem é $4.000. Aí você já pega aí $4.000 pelo preço do real, que a diferença aqui é 4,10, eu não sei, que tem muito tempo que eu não olho, mas estava 4,10. Aí você calcula só passagem, ida e volta. 4.000 vezes 4,10, 4 vezes 4, 16. Então aí já vai 16 mil. 16 vezes 2, 32 para nós dois. Já foi 32 mil e pouco. Então, mas como é um pacote que você compra com tudo incluído, aí vai mais 34 mil, quase 35 mil. Você tem que comer, você tem que beber, você tem que pagar a entrada nos lugares. Tudo lá é pago. E eu gostaria muito de ir, porque esses locais existem ainda. Tá? Existem os locais, você pode ver, você pode pisar. E aquilo dói na gente, é que você imaginar que você está pisando num lugar que Jesus pode ter pisado, não quer dizer que ele pisou, mas pode ter pisado, então a gente alega o coração. Então vamos sonhar junto, ir lá em Israel? Vamos sonhar? 34 mil, Jesus. E se você quiser comprar umas coisinhas de lá, se você quiser comprar algumas coisinhas de lá e trazer, aí você pode levar dinheiro também, que não deve ser nada barato não. Bem, a verdade é que a gente anda muito nessa vida, só anda na direção errada. Meu carro, o marcador dele, eu até fotografei, deu 222.222 quilômetros. Eu gostei do 222. Eu fui olhar, a circunferência da Terra é 45 mil quilômetros e pouco. Então, quantas voltas na Terra eu teria dado no meu carro? É 45 mil e pouco. A circunferência da Terra, pam. Eu já rodei 222.222 quilômetros. Não, já passou, já está 224 já. Mas aí, dividindo isso aí, eu pensei, meu Deus do céu, a gente anda na direção errada, não é? A gente fica andando sozinho aqui, ó. 220 mil quilômetros, só que dentro do Brasil, a gente podia ter dado a volta na Terra, e depois mais uma, e não teria ainda rodado tanto. A gente roda na direção errada. Então, na verdade, saída lá é a gente falar assim, não, eu vou e Deus vai abençoar, nós vamos conseguir colocar como um projeto, né? Vamos sonhar juntos, tá, irmãos?
Então, voltando ao nosso texto, olha que lindo. Deus não está cumprindo uma promessa? Que o amado dele, Benjamim, ia viver protegido o tempo todo nos braços do Senhor. Olha ali, bem protegidinho. Qualquer pessoa que fosse atacar ao norte, ao sul, teria muita dificuldade. E mesmo aqui ao leste, a gente ainda vai ver leste e oeste. Ao oeste nós vamos ver tribo de Dão, uma tribo pequenininha, mas aí ele fica com o mar também, né, o mar como sua proteção ali. Então Deus cumpre sua promessa o tempo todo, e eu vejo aí Deus cumprindo a promessa nessa divisão de terra. Pode passar para a gente encerrar. Então o que nós podemos concluir, irmãos? Que Deus não se esquece das suas promessas. Mesmo que para nós pareça demorar muito tempo para cumpri-las, Ele não deixará cair uma só das suas palavras. Deus falou, Ele vai cumprir. Pode demorar 400, 470, pode demorar muitos anos, mas Ele vai cumprir as promessas. Isso para você não ir na onda e começar a acreditar aí que se Deus não ouviu sua oração, é porque Ele te abandonou, Ele não gosta de mim e tal. Não, Ele talvez te ouviu, mas não é para o tempo nosso, é para o tempo dEle. Amém? Deus te abençoe, te guarda e te fortaleça. Vamos orar? Ó Deus, obrigado. Nós colocamos nas tuas mãos todos esses pedidos que foram feitos, aquela pessoa que foi sequestrada. Pedimos que o Senhor dê vitória sobre aquele acontecimento, guarda as famílias, familiares. Oramos também pela irmã Gilda, pedindo ao Senhor a cura, mas que acima de tudo seja feita a tua vontade. Alivia as dores dela, Pai, em nome de Jesus, e também conforte o coração dos familiares, para a glória e honra do nome do Senhor. Te pedimos também que o Senhor alivie as dores da irmã Aparecida. Ó Deus, tu tens em tuas mãos todo o poder. Tua filha, Pai, fica confusa, questionando, e eu peço ao Senhor, dá uma resposta, Pai. Te pedimos a cura na vida dela, mas que também seja feita a tua vontade, não a nossa. Te pedimos pelo Igor, Pai, em nome de Jesus. Pedimos também que o Senhor possa cuidar dele naquele hospital, trombose. Não há nada que o Senhor não possa fazer, e nós os colocamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Opera, cura, liberta. Pai, te peço também que o Senhor nos ajude agora, que vamos para os nossos lares, que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal. O Senhor nos sustenta na tua presença, firmes na presença do Senhor, e que aprendamos, ó Deus, a esperar no tempo do Senhor. O Senhor é Deus acima de todas as coisas, e nós possamos esperar o tempo do Senhor realizar as tuas promessas em nossas vidas. Muito obrigado mais uma vez, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.